Aleluia. Deus, creio no Senhor, creio no Senhor. Creio no Senhor. Glórias! Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia! Tu é possível. Creio no Senhor. Creio, Senhor. Creio no Senhor. Glórias! Meu Deus, poderoso! Tu é Aleluia! Amém. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém! Nessa noite, aproveitamos que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Graças a Deus. Ontem nós tivemos uma Santa Ceia abençoada em Betim, na Alterosa, bairro Alterosa, Tabernáculo. Foi uma bênção do Senhor. Um culto muito avivado, os irmãos cantando, mas cantando com muita força mesmo. Foi uma bênção. Amém? Amém! Isso é importante. Depois eu quero... Os irmãos falam assim, pastor, canta, irmão, canta aquezinho que o senhor cantou lá na igreja, lá no Tabernáculo, lá em Betim. Vamos ver se nós podemos cantar. Uma Fred vai ver se pode. Mas que o João está com um probleminha. Mas vamos ver se nós conseguimos, né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Eu quero dar uma extensão, dar uma estendida naquela pregação de ontem, fazer uma extensão, dar uma continuidade. 2 Timóteo 2, 19. Quero falar sobre a natureza da águia. 2 Timóteo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Quem é que pode romper isso? Quem é que pode romper esse selo? O Senhor conhece os que são seus. Amém! E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Senhor! O Senhor conhece os que são seus. Amém? Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, por nos dar esta porção nessa noite. E cremos que o Senhor nos ajudará, nos abençoará. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos tentar ver se tem alguém no baixo para ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém! Vamos dizer todos graças a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Mais alto. Aumenta um pouquinho. Aleluia. Amém? Aí. Encontro eterno. Encontro eterno. Quem souber, se não souber, não tem problema não. Espere só mais um pouquinho.
e em breve Jesus voltará. Siga esta sua jornada, não pare nem vá descansar. Nas nuvens com Ele vou me encontrar, e um abraço eterno nele vou dar. No céu já não existem mais estrelas, vai se erguer a bandeira de Deus. Aleluia! As flores já crescem mais bonitas, e o rio jamais se secará. As lágrimas já são passadas, e a força da morte acabou. Aleluia! Nas nuvens com Ele vou me encontrar, e um abraço eterno nele vou dar. No céu já não existem mais estrelas, vai se erguer a bandeira de Deus. Aleluia. Amém? Muitos de nós pode ser mudado nessa noite. Muitos de nós pode ser mudado. Quando eu digo mudado, não é porque você tem que se converter de novo, mas às vezes em alguns aspectos nós precisamos mudar. E aí você precisa descer lá para o vale de Jacó. Foi no vale de Jacó que o meu nome mudou, transformou-me num homem à imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Eu subi uma escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu Deus já se foi. Vou buscar a minha bênção da mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com esta bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração. Aleluia! Tudo fala de Jacó, e o meu nome mudou, transformou-me num homem na imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Vou subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu Deus já se foi. Vou buscar a minha bênção na mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com esta bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração. E brilha, e salta, e se altera do meu Senhor. E eu sei, você não sei, e deseja, você deseja do
e salva e se alegra com teu Senhor e anseia e deseja estar perto do teu Senhor. Você está perto, irmão? Você deseja estar perto do Senhor? Então fique ao lado da sua palavra. Não tem como você ficar mais perto de Deus se você não ficar ao lado da sua palavra. Alguém um dia chegou para mim e disse: eu queria ficar tão perto de Deus. Eu falei: tão fácil, fica perto da sua palavra. Fica ao lado da sua palavra. E como é que eu fico, pastor? Crendo em toda a palavra. Crendo em toda a palavra. Se você crê em toda a palavra, você é uma pessoa mais próxima de Deus. Se você crê na palavra do jeito que ela é, e aceitar do jeito que ela é, você é a pessoa mais próxima de Deus que existe. Deus abençoe cada um dos irmãos. Ontem nós tivemos batismo, o irmão Thompson, que está ali, foi batizado. Tem que de pé, irmão? Já veio várias vezes, irmão, esposa, irmão Lívia, foi batizado no nome do Senhor Jesus. Também tem mais pessoas para serem batizadas. Está chegando mais pessoas. A partir de amanhã, creio eu, se Deus permitir, no máximo, muito até terça-feira, nós já estaremos com a implantação do nosso aplicativo da Rádio FM 101.3. Você vai baixar o aplicativo do seu smartphone. Hoje em dia, todos os celulares vêm com Android, então vai ser fácil de baixar o aplicativo. Aí você pode estar em qualquer lugar, você estará ouvindo a rádio, amém? Através do aplicativo. E no site também já está funcionando. O site já está funcionando. fundamentalfm.minharadio.fm fundamentalfm.minharadio.fm. Já tem bastante pessoas nos ouvindo. Não sei porquê, mas os irmãos lá, os que mais ouvem nossa rádio são os irmãos da África. Língua portuguesa, os irmãos lá de Maputo, os irmãos lá de Beira, de Moçambique. Eu recebo tantas pessoas, tantos irmãos no meu. Eu tenho quase 1000 pessoas lá, assim, amigos, irmãos, pastores, que já tem uns 5, 6 anos, nós estamos sempre em contato. Eles estão mais ouvindo a rádio, você acredita? Mais de lá do que no Brasil. Mais lá do que no Brasil, estão ouvindo, né? Então, aí é importante isso aí. Às vezes você fala assim, às vezes você está em casa, ouvindo a rádio, puxa vida, meu pai, ou minha mãe, meu tio, meu primo, meu irmão, meu amigo, gostaria tanto que eu ouvisse essa mensagem passada hoje. Então você pode falar isso para ele, só tem internet lá onde está. Ele acessa o site para ouvir a mesma coisa que está ouvindo. Amém? Em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Amém? Aí com o aplicativo que assim ficar pronto, vai ficar mais fácil ainda. Amém? Amém. Aplicativo do nosso coletivo. Muito bem. Ontem nós citamos, fizemos menção de várias situações que se arremete à natureza. Foi muito importante aquilo que foi falado ontem lá em Betim, no Tabernáculo, quando nós falamos sobre a natureza e as naturezas, e como elas são reveladas, como ela vem à luz, à tona, todas as coisas. Como o assunto é muito grande, não dava para a gente ir muito, porque tem tempo, tem as pessoas que precisam pegar ônibus e outras coisas mais, e eu tive que dar ceia lá em Joatuba, ainda depois do culto terminou. Cheguei em casa quase meia-noite. Passei lá em Joatuba depois do culto de Santa Ceia, lá em Betim. Para os irmãos que não podiam ir para trabalho, por causa de trabalho, assim, muito bem. Então, eu achei interessante alguns comentários, alguns irmãos. Eu falei assim, quem sabe nós damos mais uma esticadinha nesse assunto que nós falamos ontem, né? Não é assim? Então, isso é muito importante. Quando Jesus disse nas Escrituras que ninguém podia vir a Ele se o Pai não o trouxesse,
A maioria das pessoas, a maioria dos evangélicos, a maioria dos teólogos, eles têm uma dificuldade muito grande em compreender os poderes de Deus. Todavia faz menção de Deus, crê em Deus, fala de Deus, mas ainda põe em dúvida os poderes de Deus. Ou seja, no que ele pode fazer, o que ele quiser. Por exemplo, quando se fala de salvação, por exemplo, porque quando nós éramos denominacionais, nós éramos ensinados que o evangelho era pregado assim. Você vai na praça, você vai na igreja e prega a salvação e depois faz o apelo. Quem quer aceitar Deus como seu Salvador? É óbvio, não é? É uma coisa básica a ser feita em um culto, uma evangelização, alguma coisa desse tipo. Mas depois que você chega mais um pouco com conhecimento da verdade, quando a revelação, quando a compreensão se torna mais nítida e a Bíblia fica mais revelada, mais clara para a gente, aí nós entendemos que não é bem assim, somente levantar a mão e aceitar Jesus. Não é bem assim. E quando você vai para esses teólogos livres, conversa com eles sobre salvação, você não pode, de forma alguma, atribuir salvação apenas ao apelo. Não somente ao apelo. Tem que fazer apelo, pastor? Tem. Mas o irmão Branco chega a dizer que a chamada de altar foi instituída na igreja em 1800 pelos metodistas. Não havia chamada de altar. Em 1800 foi colocada para dentro esse ensino de chamada de altar, como também escola dominical. Não existia. Tudo foi método dos metodistas. Eram métodos dos metodistas. Chamada de altar virou um método dos metodistas. Escola bíblica dominical virou um método dos metodistas. Bom, e as igrejas copiaram. Todas as igrejas copiaram como uma coisa boa. O método que a igreja colocou e esse método todas as igrejas tomaram. Mas quando se fala de salvação, por exemplo, porque quando Jesus, por exemplo, quando Jesus diz para Zaqueu, quando Zaqueu fala assim, Senhor, depois que ele desce correndo Senhor, olha, a partir de hoje eu vou devolver tudo que eu peguei, quadriculado, e vou fazer isso, Jesus vai e fala assim para ele: hoje chegou a salvação nessa. Amém. Só que Zaqueu não era salvo naquele momento. Zaqueu já era salvo antes da fundação do mundo. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Porque senão a palavra choca uma com a outra. Jesus disse: hoje chegou a salvação nesta casa. E Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer primeiro. Todo aquele que meu Pai tem me dado virá a mim. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão compreendendo? Então o que acontece? Salvação não é aceitar o que Jesus está fazendo agora. Salvação é aceitar o que Jesus fez lá atrás. É aceitar o que ele fez atrás. Redenção. Uma pessoa é redimida quando? Se ela for redimida agora, então Jesus está morrendo por ela agora. Não, Jesus não morreu agora. Manifestadamente, ele morreu há 2000 anos. Manifestadamente, em corpo de carne, foi há 2000 anos. Mas na Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo. E aí, como é que fica? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, por isso que os teólogos livres não entendem
a predestinação. A maioria dos teólogos livres não aceita predestinação. Eles falam que a predestinação é a doutrina. E é doutrina mesmo. Doutrina bíblica. Doutrina apostólica. Aí, um dia eu vi um teólogo dizendo, mas se é questão de predestinar, se é questão de predestinação, então, para que nós fazemos o apelo se está tudo resolvido antes? Para que fazer o apelo se está tudo resolvido? Se quem é salvo está salvo, se quem é perdido está perdido, está tudo pré-ordenado por Deus. É simples. Está vendo esse livro? O que está escrito aqui? Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Está terminado? Está terminado. Já foi na, como chama? Já foi na gráfica, já foi digitalizado, já foi, como é que fala? Já foi polido, já foi tudo, já foi numerado, já está tudo aqui. Está pronto ou não está? Mas você já leu? Sabe o que tem aqui dentro? Está prontinho aqui, ó. Mas você já leu? Não. Você tem que ler parágrafo por parágrafo. Amém, irmãos? Está pronto. Mas tem que ler parágrafo por parágrafo. Já foi redimido, já foi salvo, já foi libertado, mas para isso você tem que aceitar sua salvação, aceitar sua redenção, aceitar sua libertação. Amém! Aceitar sua cura. Estão entendendo agora? Então, é dessa maneira. E muitas pessoas não entendem isso. Eles não entendem. Então, quando o fato deles não crerem em predestinação, está dizendo que Deus não é capaz de fazer isso. Está dizendo que Deus não é capaz de fazer isso. Quando eles não aceitam a predestinação, estão dizendo que Deus não é capaz de fazer isso, que Ele não pode fazer isso. Como que Deus não pode, irmãos? Deus não é como nós, não. Que anda escolhendo terreno para ver onde é que vai dar. Deus já sabe onde vai dar. Amém, irmão? Deus não é que nem nós, fica furando no chão para ver onde vai dar petróleo. Deus sabe aonde vai dar. Não, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o princípio, o meio e o fim. Antes que o fim aconteça, Deus já sabe, antes mesmo do princípio a fim. Então, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a mim. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A nenhum estranho ela vai seguir, porque delas eu sou conhecido. Amém, irmãos? Aí está. Então você observa bem que nós temos algo importante na Escritura que nós acabamos de ler. Paulo dizendo a Timóteo sobre um selo que ninguém pode tirar, nem o diabo pode tirar. Por isso que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Alguém falou uma pergunta para o irmão Brano um dia. Irmão Brano, pode um filho de Deus um dia se tornar um filho do diabo? Ou um filho do diabo se tornar um filho de Deus um dia? Ele disse, nunca. Porque é questão de semente. Isso é verdade. Aleluia. Filho de Deus não pode se tornar um filho do diabo e nem um filho do diabo se tornar um filho de Deus. Mas pastor, Lúcifer se tornou um diabo. Mas eu pergunto, Lúcifer é filho? Não. Lúcifer não é um filho gerado. Lúcifer não. Por isso que para os anjos que caíram, não tem redenção, para ele não tem segunda chance. Mas para nós que caímos lá atrás em Adão, temos uma segunda chance. Muito obrigado. Temos uma segunda chance por redenção. Para ser redimido. E nenhum anjo que caiu pode ser redimido. Eles não podem ter uma chance mais.
Outro dia soltaram um vídeo aí, esses movimentos neopentecostais, soltaram um vídeo de um anjo chorando lá no inferno, arrependido, querendo ser salvação. Olha você ver. Que situação. E isso atrai os incrédulos e as religiosos, porque não tem base bíblica para sustentar. Não tem ninguém lá para encarar na cara deles e dizer que isso é uma mentira do diabo. Então, observe bem, o profeta disse, não, um filho de Deus nunca se tornará um filho de diabo e nem um filho de diabo se tornará um filho de Deus. Nunca. Nunca. E eu posso provar isso dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, com mais ou menos com 6 Escrituras da minha mente agora, na minha mente agora. Mas é muito grande o assunto, não dá para ir. Então observe bem que nós estamos vivendo na era de Laodiceia, aonde pela graça de Deus, presta atenção, que quando eu falo graça, isso quer dizer que não depende de nenhum esforço seu. Graça não depende de nenhum esforço seu. Verdade. Que não depende de nenhuma força bruta sua. Quando eu falo graça, nós estamos vivendo na era que pela graça de Deus nós recebemos o mensageiro. Glória a Deus, verdade. E quando eu recebi o mensageiro, foi quando eu percebi que eu não procurei Deus nunca. Era Ele que estava me procurando. Graças a Deus. Eu tinha aceitado Jesus na denominação. Se você não fizer, vai para o inferno. Esse aqui vai te matar. Esse aqui vai te levar para a droga. E me coloquei no meio e aceitei Jesus. Aceito sim, Jesus. Mas passou um tempo, eu ouvi uma voz. E aquela voz veio como aquela voz grande. Então eu entendi. Naquele momento eu entendi que não foi eu que procurei a Deus, nem mais Graças a Deus. Agora você entende que você não estava procurando por Ele. Ele que estava procurando por você. Graças a Deus. Muito obrigado. Pastor, como pode ser explicado isso? Veja, um profeta simboliza uma grande águia. Um profeta simboliza uma grande águia. E é exatamente na última era que ele vem com a unção da águia voando. Porque ele disse, aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. E aí está o corpo. Aleluia. Aleluia. E aí o que Deus faz? Deus é Deus, o próprio Deus. Não é um seminarista, um teólogo que vem colocando suas teologias na sua mente, não. É a grande águia Deus que alimenta a nossa boca. É pela boca de Deus somos alimentados. Amém. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus para a boca da garrafinha. Amém? Agora, presta bem atenção. Essa grande águia Deus, representada numa águia profeta, deu seu grito e ela veio com seu alarido. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Nós estamos vivendo na última era em que a voz de Deus ecoou, onde a voz de Deus se estrondou, onde o alarido foi gritado, onde o clamor surgiu. Você deu crédito nessa pregação. Aqui sou eu, aqui está você. Por isso que eu digo, você está aqui não é por força seu, você está aqui pela graça de Deus. A irmã Gilda, sua mãe,
estava ouvindo a rádio por 9 vezes. O que foi que atraiu elas a vir aqui nessa noite? A voz da palavra de Deus. Muito obrigado. E isso começou a mexer no coração, Isso começou a combinar no coração, aqui foi mexendo. E isso está certo, isso combina com a palavra. Ele até chamando a palavra de Deus. Ele até chamando a parte de Deus. Por isso que você está aqui. E se você está aqui, você não pode ter nenhuma dúvida na palavra de Deus. Você tem que crer em toda a palavra de Deus. Amém? Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Porque agora para frente é que vai ficar bom. Hebreus 12, vamos abrir essas Bíblias. Aleluia. Aleluia. Hebreus 12. Preste atenção na escritura de Hebreus 12. Verso 1. Aleluia. Amém? Hebreus 12, verso 1. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embaraços. Vou voltar no que eu disse. O diabo não pode fazer o Filho de Deus se tornar o filho dele. Mas tem uma coisa que Satanás vai fazer até o final. É colocar você embaraçado. É fazer com que você se embarace. É fazer com que você fique embaraçado. É fazer com que você fique embaraçado com as coisas desta vida, como diz Jesus Cristo. Embaraçado. Enrolado. Há muitos filhos de Deus por aí embaraçados. Enrolado. Com casamento errado, com namoro errado, entrando em dívida que não deveria ter entrado, fazendo coisas que não deveria ter feito. Satanás, ele não pode tirar a salvação, ele não pode tirar a eleição, mas se ele conseguir fazer com que você fique embaraçado com as coisas dessa vida, então Paulo está dizendo, nós temos muitas testemunhas lá atrás que se embaraçaram e tiveram que colher tudo. Nós temos muitas nuvens de testemunhas lá atrás de pessoas que jamais o diabo pôde pegá-las, mas se embaraçou e teve que pagar um grande preço. Não vamos embaraçar. Paulo está dizendo, não se embarace. Porque se Satanás colocar embaraços, quando uma pessoa se embaraça numa linha, o que tem que acontecer? Se ele se embaraça numa corda, o que tem que acontecer? Ele cai. Se ele se embaraça em corda, em fio, a tendência é cair. Se ele se embaraça com coisas dessa vida, com amizadezinhas ali, amizadezinhas acolá, com aquilo que não serve para nada, com aquilo que só atrasa você, que não traz edificação, só atrasa a sua vida espiritual. Só atrasa. Uma vez um homem, que era um matador, vivia matando. Mas um dia, que ele ia matar, ele falou assim, hoje eu vou praticar meu último crime, não vou fazer mais nada disso. Daqui para frente, vida nova. E a última pessoa que ele ia matar implorou por ele. Ajoelhou e implorou por ele. E ele bateu um sentimento nele que nunca tinha dado nele. Sabe essas pessoas que matam, que não tem sentimento nenhum? Serial killer, essas coisas assim? Aí disse que dele bateu um sentimento que nunca tinha batido antes, uma pena, uma dó, uma compaixão. E ele fez isso com um revólver.
Tirou. Aí a mulher era uma mulher de rua, não tinha parente, não tinha nada. Ele perguntou, de onde você é? Eu sou daqui eu sou do mundo, da rua. Onde você mora? Eu moro na rua. Onde você vive? Eu vivo na rua. Onde estão seus pais? Não sei. Ele ficou com mais pena ainda. Falou assim, olha, tem espaço. Se você quiser, posso te ajudar. E ele começou a viver com ela. Ele começou a viver com ela. Mas ela começou a dar trabalho para ele. Começou a dar trabalho para ele. Dar trabalho nisso, dar trabalho naquilo. Ele queria fazer as coisas certas, ela fazia, e ele levava a fazer as coisas erradas. Ele queria fazer as coisas certas, mas ela levava ele a fazer as coisas erradas. Ele não queria ficar mais nervoso, mas ela fazia ele ficar nervoso. Ele não queria falar mal das pessoas, ela fazia ele falar mal. Ele não queria mais mentir, ela fazia ele mentir. Ele queria ser uma nova pessoa, mas aquilo estava impedindo. E as pessoas começaram a conhecer ele num certo ambiente, indo com ela para lá e para cá. Um dia as pessoas não viram ela mais andando com ele para lá e para cá. Alguém teve coragem, porque ele era muito temido, alguém teve a coragem e disse, cadê a Beltrana? Disse, estava sendo um peso na minha vida. Vocês entenderam agora a mensagem? Vocês entenderam? Estava sendo um peso na minha vida. Estava sendo um peso. Eu estava carregando um peso. Todavia ele queria acertar a vida, ele queria conduzir-se, mas aquilo estava sendo um embaraço na vida dele. Estava embaraçando. E quantas pessoas que não estão embaraçadas? Embaraçadas. Todavia é um filho, é uma filha de Deus. Todavia tem se dedicado, todavia tem crido na mensagem, todavia tem se esforçado para ser um cristão, ser uma cristã. Todavia. Mas existem certas coisas que têm deixado ele e ela embaraçados. E aí vem a preocupação final, que é arrebatamento. Vem a preocupação final, que é rápido arrebatamento, transformação de corpo, ressurreição. Porque o profeta, irmão, disse que nós não podemos ter peso nenhum quando o rapto chegar. E tem tanta gente, consciência pesada, pensamento pesado, coração trancado, coração pesado, coração doído. Vocês estão entendendo, irmão? Consciência pesada, coração doído, coração pesado. Palavras que não podem mais ser acertadas. Já deu uma volta. Situações. Sansão poderia perder a salvação? Sansão podia? Não, ele era o eleito. Mas se embaraçou com as coisas da vida e teve que pagar um grande preço. Todavia, nos filisteus, ele tinha um pensamento na alma. Ele tinha um pensamento. E o pensamento dele é, eu sei que há um Deus. E eu sei que um dia eu servi esse Deus na sua beleza, na sua santidade. E eu estou aqui porque eu embaracei. Eu não aceitei os conselhos anciãos. Eu estou aqui porque eu cruzei fronteiras. Eu estou aqui porque eu excedi. Eu passei dos limites. E então Satanás, ele vai fazer de tudo para você não ficar só dando uma rasteirinha. Não. Ele quer você fazer sair dos limites, passar dos limites, exceder. Ele quer fazer isso. E só tem uma coisa final, que se ele conseguir fazer, ele diz, ganhei. Só tem uma coisa que ele conseguir fazer.
Se ele conseguir fazer essa, irmão, não tem jeito. É fazer você negar a palavra. Por quê? Porque ele coloca o crente embaraçado para no final ele fazer negar a palavra. Ele colocou tudo aquilo em Jó para tentar fazer Jó negar a Deus. Você pode até estar mesmo com problema em casa, com esposa, com filho, com trabalho, com cartão vermelho, de devendo, aquele negócio tudo, e você está preocupado, e você está tudo claro. Tudo bem, lute mais um pouco, tenta fazer o que é certo. Aleluia. Você pode até dizer na casa do diabo, tá certo, Satanás, você está certo, eu estou enrolado com isso e com aquilo outro, estou fazendo isso para você sair, mas eu não nego a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode falar, Satanás, você pode dizer que meu casamento está errado, você pode dizer que eu sou infeliz no meu casamento, você pode falar que minha filha está desviada, isso é um absurdo, você pode falar que minha esposa está desviada, é aquele negócio. Tudo bem, Satanás, pode fazer o que você quiser, você está certo desse ponto de vista, mas eu não nego a palavra. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória. Os irmãos estão entendendo? Tem que passar pelo teste da palavra, irmãos. Tem que passar pelo teste da palavra. As pessoas não estavam entendendo o que Gideão está fazendo. O que está fazendo, Gideão? O povo lá é gente forte na batalha, Gideão. Você está diminuindo os soldados, mandando para casa? Irmão, são os espirituais que entendem. Deus ainda disse: tem muita gente, Gideão, manda para casa. Vou mandar, Senhor, estou mandando. Ainda tem muita gente. Olha, Gideão, mais uma leva. Você vai fazer o seguinte: você vai pôr esse povo tudo para beber água. Você não bebe, não. Fica prestando atenção em quem bebe. Tá bom? Tá bom, Senhor. Soldado, todo mundo carregando Bíblia. Vamos dizer assim. Todo mundo carregando Bíblia, soldado. Tá bom, Senhor. E como é que eu vou descobrir quem é quem e quem não é? Quem é que eu vou descobrir que é covarde não, Senhor? Quem é que eu vou descobrir, Senhor, que vai morrer fácil na batalha? Que vai negar o Senhor na batalha? Ele fala o seguinte: soldado que é soldado, ele tem que vigiar em todo instante. Não importa se o inimigo está longe, mas tem que ficar de olho. Não importa se você está longe do bar, longe do campo de futebol, longe da escola, longe das coleguinhas. Você pensa que só porque está de férias o diabo deu tempo de você? Está no seu pensamento aqui também, não pode entrar. Sansão, aqueles que abaixar, tudo bem, tem que se humilhar mesmo, tem que abaixar, botar seus dois joelhos no chão, tem que baixar mesmo. Mas apanhar a água e beber, e beber não olhando para a água, mas olhando por cima da mão a água, é esse, tira para o canto. É esse que eu estou escolhendo. Mas aquele que enfiar a cara na água, sem vigiar sua retaguarda, manda ele embora. E Gideão contou uns 300 e pouco, não foi? Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Não, o inimigo estava longe da batalha, mas aquele que era soldado mesmo, nasceu para ser soldado, nasceu para defender a causa. Quem está entendendo, irmão? Quem nasceu para o céu, quem nasceu para o céu, quem nasceu no reino de Deus faz as coisas que são do reino de Deus. Aquele que nasceu para matar, nasceu para defender a causa. Aquele que levar a água na boca de Gideão. Mas não ficar olhando para a água, olhando para os lados, olhando para cima e para baixo, bebendo, mas olhando, vigiando. E Gideão ficou observando, uns ficou de cabeça tudo na água.
eles iam morrer fácil na guerra, talvez iria negar Deus, e seria um peso para Gideão, porque ia ficar salvando aqui, cuidando do doente ali, cuidando do ferido ali, e atrapalhar a batalha, ia ser um peso. E quantas pessoas que vêm para o culto, e o culto pode ser até acabado, arruinado, o Espírito Santo não fala, fica parecendo a locomotiva, porque tem gente que está vindo para o culto carregado e pesado. Um peso. Pesado. É, semana difícil, pastor, para tomar ceia. É, mês difícil, pastor. Tem uns que nem conta tudo, por tanto vergonhado fica do que está acontecendo. Conta pelas metades do que está acontecendo. Tem uns que nem conta tudo, por tão vergonhoso que fica pelo que está acontecendo. Agora observe bem, embaraço. O profeta Emmanuel disse, eu não quero nada que me estorbe, eu não quero nada que me atrapalhe naquele dia, naquela hora. Embaraçar, enroscar. Quem já fez isso? Quem já fez isso para tirar um parafuso espanado? Levanta a mão. Um parafuso. Você acha que ele não sai porque foi apertado mal? Ou você acha que ele não sai porque a rosca... O profeta Emmanuel disse um dia, ele foi na fábrica de escória. Fábrica que fazia parafusos. Fazia pequenos pedaços de metal para outras empresas. Como se fosse um terceirizado. Aí o Emmanuel chegou no período da tarde, no período em que estava fechando o turno. E o homem que trabalhava lá, o encarregado geral, era muito amigo do profeta. E ele foi lá falar com o Emmanuel, mas Jesus foi bem exatamente na hora que o homem estava terminando o trabalho, recolhendo as coisas. E aquele barulhão da empresa, o Emmanuel fala para o ouvido dele e tal, e ele está respondendo e tal. E aquele homem mexendo com a máquina e baixou um grande imã. Um grande imã foi baixado. Um imã baixou. Aí quando baixou o imã ficou mais ou menos uns 15 centímetros, 20 centímetros do chão. Só viu as coisas. Aí o irmão Bana falou assim, o que você está fazendo? Irmão Bana, já terminou o turno, já terminou o serviço, agora nós estamos pegando no ímã tudo aquilo que é magnetizado ao ímã. Nós estamos fazendo uma limpeza, separação. Então é ferro, né? Estou pegando agora os materiais que tem ferro. Tudo que tem ferro e é magnetizado ao ímã está subindo aqui. Aí o irmão Bana falou assim, o irmão Bana deu glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aí o irmão Bana falou assim, está aqui na mensagem aqui, ó, retenção por poder. Ele falou assim, mas peraí, eu estou vendo um monte de parafusos lá, por que eles não subiram? É porque eles estão parafusados, está amarrado. Não pode subir, porque está amarrado, está parafusado, está amarrado. Aí o irmão Branco falou assim, vai acontecer com muito crente, mesmo sendo ferro, mas amarrado com as coisas da vida. Está aqui, ó. Aqui está. Quando um grande ímã se aproxima de um material, ele começa a se mover e se arrastar. Como um grande ímã que foi abaixado aqui certa vez em Remnant, Indiana, eu estava observando os apanhar as aparas do chão. E eles puxaram uma grande alavanca, um grande enorme ímã desceu e tinha juntado todas as aparas no meio do piso. E ao passar aqui, todas aquelas aparas que eram magnetizadas ao ímã ferro subiram imediatamente. Não abrir e fechar de olhos. Amém, irmãos? E se foram com o ímã para fora. E eles os desmagnetizaram. Derrubaram-se em um forno. Desmagnetiza, cai no forno para poder virar ferro outra vez.
e moldar novamente. Depois magnetizou o ímã para pegar outras coisas. Havia muitas sobras de aparas de alumínio também. Aí eu perguntei, por que aquilo não subiu? Não é ferro? Eu disse, não, pode parecer ferro, mas não tem magnético, não tem como magnetizar ao ímã. Ah, eu pensava que alumínio era ferro, não é. Ah, eu pensava que o fulano era crente, mas não é. Não é porque tudo parecia ferro, podia subir com ímã, não. Você pode colocar alumínio, cobre, o que mais vai falando aí? Latão, que o ímã baixa nem move, porque não está magnetizado ao ímã. Fica tudo lá, tudo parece ferro, fica tudo lá embaixo. Aí ele disse, não estão magnetizadas ao ímã, irmão Brando. Irmão Brando deu outro grito, louvado seja Deus, porque é isso que vai acontecer, porque todo aquele que tiver o Espírito de Cristo, Deus puxará para cima. Eu disse, mas se você observar, tem uns lá embaixo que está aparafusado. Por que não subiram? Porque eles estão parafusados, estão enrolados, estão apertados, por isso que não sobe, irmão Brando. Irmão Brando disse, muito bem, então vai acontecer a mesma coisa também. Muitos ficarão para trás porque o cara está enrolado com as coisas dessa vida. Estão entendendo, irmãos? Embaraçados com coisas dessa vida. Embaraçados com coisinhas. Coisinhas disso e coisinhas daquilo. Agora, vejam bem como é que é a natureza da água. Por isso que eu falo para você. Não tem nada que pode tirar. Nada que pode tirar o desejo do eleito. Nada. Nada. Nada pode tirar, nada. Irmão, se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver tanta pessoa que teve que passar no teste para provar que amava a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Irmão, já pensou, irmão? Já pensou? Presta atenção. Milhares de pessoas numa campina e uma grande trombeta tocar e um forno que está ali, ó, com fogo ali de todo tamanho, que é para ser jogado. Quem não dobrar o joelho, quem não se encurvar para Belsazar, para Nabucodonosor, para aquela imagem, já pensou? Você sabe por que eles não? Você sabe por que eles não dobraram o joelho? Não é porque eles eram religiosos, não. Porque eles conheciam o seu Deus. Eles conheciam o seu Deus. Quando você vê Paulo falando assim, ó, eu sei no que eu tenho crido, é porque ele conhecia seu Deus. Amém, irmão? E se você não conhece o Deus que você serve, como é que você vai saber, cara? Vocês estão entendendo, irmão? Amém. O mundo aí fora não conhece a Deus, por isso que não sabe como servi-lo. Porque pensa que ele é 3 pessoas, um homem de 3 cabeças, assim por diante. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Nós conhecemos o nosso Deus. Amém, irmãos? Eles não prostraram, não foi por causa de ato religioso, não, e tal, e lembrou de algumas maravilhas, alguns milagres lá atrás. Eles não adoraram porque conheciam o seu Deus. Conheciam o que estava aqui, ó. Não adorar outros deuses. Glória a Deus. Amém, irmão? Conheciam o que estava aqui. Vocês estão entendendo, por exemplo? Então o eleito que é eleito, por mais que ele passe, ele não nega a palavra de Deus. Ele pode sim se embaraçar, mas Paulo está dizendo, não se embarace. Não vá se enrolar com negócios dessa vida. Planta batata, mas não se embaraça com as ramas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Porque uma águia é águia o tempo todo, irmãos. Vocês estão entendendo? Amém. Quando nós viemos nesse mundo, nós nascemos numa família
talvez religiosa, católica, seja o que for, e depois nos empreendemos uma denominação. E aí nós aprendemos com as galinhas, pensando que era galinha, mas lá dentro tinha uma semente. Mas nós nem sabia que semente era essa que estava lá dentro. Todavia tinha uma natureza lá dentro. Os irmãos entendendo? Um certo homem, uma vez, pegou uma águia, filhotinho, lá em cima na montanha, no ninho, e colocou no puleiro e disse assim: vou criar essa águia como uma galinha, vou fazer dela uma galinha. E assim foi, com os pitainhos, com os pintinhos, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e ela se comportou como uma galinha, como os pintinhos faziam. Verdade. E ela nem entendia, porque ela era tão grandona, com asa de 3 metros, e os pintinhos desse tamanhozinho, assim, os franguinhos. Estão entendendo, irmão? Nem entendia que quando levantava as asas, 3 metros quase de uma ponta na outra, e os franguinhos desse tamanho. Porque na cabeça dela, quando foi criada, ela ainda pensava que era um franguinho. Passou um tempo, um naturalista, passando a região, viu aquela águia no meio do galinheiro e disse para o fazendeiro: ei, senhor, isso aqui não é galinha não, isso aqui é águia. Não, isso é galinha. Não, senhor, não, esse pássaro aqui não é daqui da terra, é de cima. Não, é galinha. E o naturalista insistiu: não, senhor, não, ela é águia. Não, eu a criei como uma galinha, pois ela é uma galinha. Se o senhor me permitir, eu posso vir aqui amanhã para nós mostrar, para nós fazer um teste, para ver se de fato ela é. O senhor me convence ou eu convenço o senhor? Tudo bem, pode vir. O naturalista foi lá de manhã. Aí foi lá e falou assim, tirou ela do puleiro, e aí ele pegou a águia, colocou no braço assim, fora do puleiro da casa. Disse: águia, ei, pássaro, olha os seus grandes olhos, olha as suas grandes garras, olha as suas grandes asas. Você não é galinha. Vai para o céu azul. E ela deu um pulo no meio da galinha. Aí ele disse: posso vir aqui amanhã de novo? Vou para o lugar mais alto. Foi para cima da casa. Acima da casa. Vou. Insisto, eu falei para o senhor que era galinha. Aí a natureza insistiu: não, ela é águia. A natureza dela é águia. Não, eu a criei como galinha. Aí foi o outro dia, chegou e foi para cima da casa. E ele pegou aquela águia e colocou no braço e disse: ei, águia, olha você não é uma galinha. Olha os seus olhos, olha as suas grandes asas, sua garra, seu bico. Você nasceu para estender os céus, você não é daqui. Foi. E ela deu um pulo para o meio da galinha. Aí o caipira falou: eu falei que era uma galinha. Aí o naturalista disse: não, ela não é galinha, ela é uma águia. Só mais um teste, mais um, e eu estou convencido. Amanhã, bem cedo, nós vamos para o mais alto monte que tem, tá bom? Tá bom assim? Mais alto monte? Bem cedinho eu vou estar aqui. Bem cedinho, antes do sol nascer. Disse: tudo bem, nós vamos para lá então. Última chance. E ele chegou bem cedo, ainda no escuro, para subir alto da monte. Ele esperou o sol nascer, os raios da luz vir. Ele esperava, porque a águia, quando vê o horizonte, irmão, quando o eleito vê a palavra revelada, amém, irmão? E ele chegou o momento e colocou: águia, você é uma águia, você é uma galinha. Você não é constituída para ser uma galinha, você é uma águia. Você é aquela que abrange os céus. Você é dos céus, você não é da terra, você é do céu. Voe! E ela estendeu aquelas asas. E o sol que estava brilhando, amanhecendo, encheu os olhos dela. E ela deu um grito pela primeira vez. Amém, irmão? Aquele grito espantou o fazendeiro. Espantou o fazendeiro. Você dá um grito, André Mação: eu estou querendo uma mensagem. O fazendeiro, o pastor, dá um grito: opa, como é que é isso? Pela primeira vez eu não vi isso. Vocês estão entendendo, irmão? E ela abriu suas asas e olhava para aquele grande, imenso horizonte, o sol despontando, e ela deu aquele grande grito e abriu suas asas
e voou e nunca mais o galinheiro. Amém. E nunca mais o galinheiro. Oh, irmão, no princípio, quando a mensagem vem, batemos cabeça de novo, batemos cabeça assim com isso, com aquilo, e depois voltamos ao céu. Mas um dia Deus levou mais alto, e Deus chegou mais alto. Por isso que não há mais dúvida do meu coração sobre essa agora. Porque se tem dúvida no seu coração, ainda tem pecado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E pecado não entra no céu. Isso, verdade. Amém? Como eu ensinei ontem. Sobre o corvo. Mostrando sobre o corvo. O homem tinha um milharal, mas estava sendo atacado pelos corvos. Ele pegou um corvo e amarrou. Porque os corvos, quando vê um colega da espécie de amarrado, não aproxima não. Nos Estados Unidos tem aqueles espantados, assim, ó. Fica espalhado no milharal. Aí fica os corvos aqui e outros aqui. Só para ficar livre, não comer mais de mim. Aí o homem fazendeiro foi, pegou um corvo e amarrou ele. Amarrou ele no pé de um toco. Pé do toco. Ele ficava rodando o toco. Amarrado. E o homem não alimentava ele, não dava comida a ele. Ele estava quase morrendo de sede de comida, fome. Aí chegou um dia lá, um homem passando com um carro, alguma coisa assim, viu aquele corvo amarrado ali. Amarrado. E o homem teve pena do corvo e foi lá e desamarrou a perna dele. E ele ficou lá. E os corvos passando por cima dele, dando aquele grito: vem, vem, você está livre. E ele ficava rodando o topo. O profeta disse que ele ficou tão acostumado a ficar amarrado com o topo que ele pensava que estava amarrado ainda. Ele estava livre, mas pensava que ainda continuava amarrado. Quantos cristãos que o diabo faz, bum, ele diminui, bum, diminui de novo. E a Bíblia diz que você já foi libertado. O diabo, o profeta disse assim: o diabo fica tentando fazer com que vocês são uma gentinha acovardada, mas vocês é o povo mais poderoso que existe. Nós não estamos amarrados um pouco, nós sabemos o que temos crido. E o diabo fica aprisionando crente. Aprisionando ali. Não, você já está libertado, irmão. Hora de rodear o topo. Amém? Para de rodear o topo. Quando você está desse jeito, olha quem você era. Olha onde você estava. Olha a mensagem que você está escutando. Amém? Irmão, quando você estiver sendo... Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você estiver em algum lugar passando mal, ou sentindo mal, ou sendo perseguido ou perseguida, ou lutas e tudo mais, vai vir um pensamento de reprovação na sua vida. Porque quem conhece você é você e Deus. Mas se o seu coração não te condena, olha para trás e vê no que você tem aceitado e crido. Porque o profeta disse: Deus não te chamaria aqui se você não tivesse valor. Tem muita gente boa aqui nessa terra, tem muita gente boa aqui nessa cidade, mas a melhor está aqui nessa noite. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando eu estou passando por tanto sufoco, irmão, eu olho para trás, mas quem eu era? Quem eu era para poder aceitar essa mensagem? Quem eu era? O que Deus viu em mim para mostrar isso para mim? Então eu volto lá e quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. Amém? Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres de pão, beberes de cálice, anunciais a morte sua até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João 13. Mais água, por favor, quem puder. São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-os com a toalha com que estava cingido. 12. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Parece que tem um hino especial, que a irmã Sara falou, vai tocar mais uma no final. Assim que tiver participando. Levantemos as mãos. Senhor Deus, aqui está, Senhor, esse pão e esse vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Pai, ajuda, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. E que essa ceia seja uma ceia produtiva, Senhor, para cada cristão que tomá-la nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Perdoa nossas falhas e nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, minha esposa e minha filha não pôde vir, porque minha menina está passando um pouquinho de mal, uma virose, e ela ficou com ela lá. Depois eu vou levar a ceia para ela assim que chegar em casa, dar para ela na ceia. E depois do culto também tem da ceia lá para o irmão Cristiano e a irmã Márcia, lá em Mário Campos, no Tangará, logo depois da ceia que os irmãos vão levar para mim. Muito bem, os irmãos podem sentar. Jesus iniciei a ceia, pão e vinho tomou, partiu e deu os discípulos, é traidor. Eles se entristeceram das palavras de Cristo. Fala baixinho a Judas, Judas o entregou. Fala baixinho a Judas, Judas o entregou. Glória a Deus. Depois de cear, a bacia pegou, lava os pés dos discípulos, enquanto o ar enxugou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre louco que é. Não terá parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terá parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre. Os pés não lavarás. O que não sabes agora, depois compreenderás. Mestre, sou o Senhor, hoje vos lavei. Lavai os pés uns aos outros,
Esse é centro dos dei, lá vários séculos outros. Esse é centro dos dei. Aleluia. A ordem foi dada, assim os discípulos fez. Se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Aleluia. Os mandamentos é para vós cumprir. Se vos amais uns aos outros, assim como eu amei. Se vos amais uns aos outros, assim como vos amei. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos então para a ceia do Senhor. Eu não preciso falar muito, né, sobre como comportar na hora da ceia. O irmão já sabe disso. Mas para a irmã Gilda, mais a irmã Maria, eu gostaria de, depois que os irmãos passassem, o irmão dela levasse para a irmã Maria, mais a irmã Gilda, a irmã Maria na dificuldade. Aí leva lá para elas duas lá. Porque a irmã Gilda sempre tem que estar ao lado da irmã Maria. Amém? Pode começar. Faz um fundo. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com todo tesouro e te ter. Glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, imagem eu estarei, pois tu és o refúgio, ó Deus. Aleluia! Glória a Deus, verdade! Onde esteja, no vale do monte adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, aleluia, Deus da glória! aleluia, Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir a batida do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia,
Aleluia, glória a Deus. O Antônio, irmão Zé, ajuda nas bacias aí, providenciando. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, Santo, poderoso. glória a Deus. Deixaste chorando as trevas, me resgataste do ar. Senhor, honro como a minha verdade, pois sei que nunca me deixará. Senhor, orando estou por teu Espírito, que desce glorioso sobre mim. Me cela e põe em posição, porque a vontade eu quero ser. Tu sabes o quanto te esqueci. Pois quero levar-me como azar. Assim nós vamos começar os irmãos do essa bomba branca quero seguir. Tu sabes o quanto que a gente necessita. Para minha vida, ensina-me. Pois quero levar-me com azar. Essa bola branca quero seguir. Senti uma toalha do joelho da pessoa. Mas não, o Gilda pode ficar na mão, ele você vai ficar só lá mesmo, você vai botar sua mãe, vamos levar a bacia aí para a senhora. Bom, se ela não der conta, não preocupa não. Sinto sobre mim. Sinto sobre mim a tua canção. O Espírito desce, toma controle. Esposo e esposa, amor e tu sabes o quanto te necessito. Falta-me uma vida, ensina-me. Pois quero levar-me como azar. Essa bomba branca quero seguir. Tu sabes o quanto
te necessito. Toda a tua vida ensina-me. Você me levou-me para mais alto. Essa nova branca quero seguir. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, meu Filho poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Lá vem o poder de Deus passando, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. Todas caíram no chão, a pedra que podia me matar, o castelo, um pouquinho que era de mais perto, e ela foi inocente ao pecador. Jesus tomou meu lugar, isso me parece você inocente, lá vem o poder de Deus que tira o pecado de todo mundo, pelo segundo, a tua de trabalho. Lá vem o poder de Deus passando o jornal, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todos estavam indo. A pedra que podia me matar, com aquilo que há de mais velho, e ela me perdoou, e você também acabou. Jesus morreu meu lugar, isso aleluia, glória a Deus, aleluia.
Não existe mais fim nos problemas daqui. Outro lado não tem. Outro lado. Se alguém não puder lavar, a dona ali não tiver condições de lavar, vai derramar. Gilda, alguém, algumas irmãs aí se apresentam na boca de uma gente. Os problemas daqui. Outro lado não tem. Outro lado não existe mais dor. E ninguém Senhor. Outro lado não tem. Do outro lado sempre vamos ver a subir a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor. Outro lado é céu. Outro lado vai ser tão diferente. Divisão entre os crentes. Do outro lado não tem. Do outro lado as denominações, seus princípios e padrões. Do outro lado não tem. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir a glória. Do outro lado vai ter festa de amor. Oração aqui no mundo. Do outro lado é céu. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor. Oração de louvor. Do outro lado é céu. Aleluia! Glória a Deus. Terminou? Os irmãos, um abraço, também terminou? Graças a Deus. Vamos dizer todos, graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar o último hino para nós. Então, nos prepararmos para nós ir para nossos lares, né? Amém. Aleluia. Amém? Amém. Muito bem. Lembre-se, o profeta Noé disse: o diabo é um fanfarrão. O diabo é um fanfarrão. Ele quer te desvalorizar. Mas quem te valorizou foi Deus. Amém. Isso por ter crido nessa mensagem. Ele não pode aceitar essa mensagem. Ele não pode ser salvo. E por ele ter dado uma oportunidade ao homem, por isso ele fica muito chateado. Mas nós não estamos nem aí para o diabo. Nós estamos querendo ao Senhor Jesus. Por isso, quando você pensar que está fraco, olhe, Deus é forte. Tu me amas. Eu que pensava ser forte. Eu que pensava ser forte, com Cristo até a morte. Eu que era um pecador, dono de mim era o meu Senhor.
Mas um dia mudou toda aquela minha rotina de pescador de peixes. Eu fui chamado para homens pescar. E foi o tempo passando e aquele triste dia chegou. Vi o meu mestre também, eu não fiz nada e o carro cantou. Tu me ama, eu te amo, tu me ama, eu te amo, tu me ama, tu conhece o meu coração. Mais forte. Tu me ama, tu me ama, eu te amo. Mais forte. Tu me ama, tu conhece o meu coração. Nos dias de hoje, pessoas que negam a realidade dizem que amam Jesus, mas seguem de longe, negando a verdade. Se esta pergunta te fere, olhe para dentro do seu coração. Olhe nos olhos de Cristo, recebe amigo o seu perdão. Recebe. Esta pergunta será a mais fácil de responder. Diga a Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Tu me ama, tu me ama, tu me ama, tu conhece o meu coração. Tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, tu sabe tudo. Tu conhece o meu coração. Mais uma vez, mais uma vez. Tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, tu sabe tudo. Tu conhece o meu coração. Que a graça do Senhor nos seja com todos. Pai bendito, Pai eterno, nós nos despedimos nesse momento, Senhor. E que a graça do Senhor que trouxe os irmãos até aqui possa levá-los de volta para os seus lares. E que eles possam caminhar nessa luz, nessa hora, nessa luz radiante, nessa luz que nunca se apaga, essa luz que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa prover todas as suas necessidades, que o Senhor possa providenciar tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Que o Senhor possa abastecê-los, ó Pai querido, enriquecê-los com a tua graça e com o teu poder, curando os enfermos, libertando. Ó Deus, ajude-os, que nenhum mal sopra pelo caminho, mas que os guarde-os livres do mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento seu irmão. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir.